É como a pessoa se identifica que importa. Olá, eu sou a Alessandra Alferes. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Este é o canal Sou Trans e Sou Mulher. Bem, antes de iniciarmos o tema de hoje, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receberem as notificações de quando tiver vídeo novo no ar. Bem, o tema de hoje é a relação entre identidade de gênero e genitália. E para explicar isso, eu vou contar uma história primeiro antes, que eu acho que é interessante. Certa vez eu fui almoçar com uma pessoa. Foi uma pessoa que eu conheci no dia, porque eu fui fazer uma sessão de fotos e tal. É uma pessoa trans. Durante a sessão de fotos, a gente não conversou nada com relação a ser trans, tanto eu quanto ela, tal. Mas depois a gente saiu para almoçar e aí a gente acabou conversando sobre esse assunto. Ela estava com uma saia, uma maquiagem leve e tal, então ficou evidente para mim que ela era uma mulher trans. E assim, claro, pela vestimenta, pela maquiagem, pela forma que ela gesticulava, estava muito claro que ela era uma pessoa que se identificava com o gênero feminino. Então eu sempre tratei ela, durante aquele momento, pelo pronome feminino. E conversando sobre transexualidade e tal, ela mencionou que às vezes ela também assumia uma identidade masculina. Ou seja, ela era uma pessoa não binária. Ela transitava entre os dois gêneros, às vezes ela se sentia mais feminina, às vezes ela se sentia mais masculina. E isso é interessante porque depois eu fui pesquisar em algumas fotos e eu vi que ela não só se identificava como homem e às vezes como mulher, ela se identificava às vezes de uma forma mais fluida entre os dois gêneros. Então tinham fotos, por exemplo, que ela estava com saia ou uma blusa feminina, mas ela estava com o rosto com barba, sem maquiagem. E nesse caso você fala, ué, o que ela é homem ou mulher? Isso é importante a gente entender que nessa vivência trans, nesse universo trans, tem muitas pessoas que são não binárias, são pessoas que têm um gênero fluido, não se sentem nem pertencentes a essa polaridade de masculino e feminino, como também se sentem pertencentes, às vezes, aos dois gêneros de forma simultânea. E quando isso acontece, que foi o caso quando a gente estava conversando lá no almoço, eu cheguei para ela e falei assim, mas então, como é que eu te trato nesse caso? E isso é uma coisa absolutamente normal, a gente perguntar de forma sempre gentil e respeitosa para a pessoa como que ela quer ser tratada. Porque a pessoa não binária, às vezes se identifica como feminina, às vezes se identifica como masculina, ou às vezes se identifica como algo simultâneo, algo mesclado. Isso é importante a gente saber, pessoal, porque quando você encontra uma pessoa trans e você fica na dúvida de como você tem que tratá-la, você pode perguntar. Agora, por exemplo, tem coisas que ficam muito evidentes que às vezes não tem necessidade nenhuma de você questionar a pessoa sobre o pronome ao qual ela quer que se refiram a ela. Se você encontrar uma pessoa que está com vestimentas femininas, claramente femininas, um calçado que é feminino, maquiada ou não, mas você percebe pelo comportamento, pelo gestual dela, pela forma como ela fala, pela forma como ela se expressa, você percebe que ela se comporta como uma mulher, mas você nota pelas características faciais ou físicas de estrutura corporal, ela tem características biológicas que hoje são atribuídas ao sexo masculino, você a trata no feminino, porque você percebe que ela se identifica como mulher, ela se identifica pertencida ao gênero feminino, é como a pessoa se identifica que importa. A mesma coisa um homem. Se você encontra uma pessoa que está vestida com roupas que são tradicionalmente usadas pelos homens. Ou seja, uma calça com corte masculino, uma camisa com corte, com caimento masculino, tá com calçado masculino, ou seja, assim, tendo barba ou não, mas você percebe que ela tem uma essência masculina. Ela se comporta como homem, ela gesticula como homem, você trata essa pessoa no masculino. Não importa se você olha para ela e você fala assim, ai, mas ela tem características, uma estrutura corporal feminina, ela tem um rosto muito delicado, ou seja, você percebe que ela tem características biológicas que hoje são atribuídas ao sexo feminino, não importa, ela é um homem. Ela é um homem trans e ela é um homem. E às vezes a gente pode se deparar com uma pessoa andrógena. E aqui é importante a gente não confundir andrógena com andrógeno, porque
Porque andrógeno é um hormônio que dá origem ao desenvolvimento de características próprias do sexo masculino. Por exemplo, tem um outro vídeo meu que eu falo sobre TH, sobre tratamento hormonal, menciono o hormônio que eu uso e tal. E lá eu menciono sobre os bloqueadores de testosterona, que também são conhecidos como bloqueadores de andrógeno, que são esses hormônios que dão origem às características masculinas. Então, andrógeno é um hormônio e andrógeno ou andrógena é uma pessoa que carrega simultaneamente informações e caracteres que pertencem a ambos os gêneros masculino e feminino. Ou seja, à primeira vista, você olha para essa pessoa e você não consegue distinguir se ela é uma mulher ou um homem. Muitas dessas pessoas podem ser não binárias ou não também, lembrando que não existe regra, não existe um pacote pronto quando se trata de transexualidade. O importante é, se você tem uma dúvida sobre como você vai tratar uma determinada pessoa que você encontra, seja gentil, fale com respeito e pergunte, olha, eu estou na dúvida, como você gostaria de ser tratada? Até onde eu sei, pessoas trans que eu converso, que já me falaram que foram abordadas dessa forma e elas falam com uma super naturalidade. Ah, hoje você pode me tratar no feminino, porque eu sou uma pessoa não binária ou eu sou um gênero fluido e hoje eu me sinto mulher, hoje eu me sinto pertencida ao gênero feminino. E toda essa conversa leva à questão do pronome neutro, que eu já vi vários vídeos que muita gente fala que é mimimi, ai, pronome neutro, isso não existe na língua portuguesa. Gente, você é uma pessoa cis, ou seja, você não é uma pessoa trans, né? Você é uma pessoa cis, você é uma pessoa que nasceu com um órgão genital masculino e você se identifica como homem, você se comporta como homem, você está super bem com isso. Imagina alguém chega para você e te trata no feminino. Olha para você e fala assim, olha, aquela moça, como é que você vai se sentir? É estranho, né? Você pode imaginar que é estranho. Você fala assim, como assim aquela moça? Você não está olhando para mim, você não está vendo que eu sou um homem? Ou no caso de uma mulher cis, que nasceu com uma genitália feminina, se identifica como feminina, abraça o seu gênero feminino, a sua feminilidade. Alguém chega e fala assim, olha, aquele rapaz, essa mulher vai falar assim, opa, peraí, como assim aquele rapaz? Eu sou uma mulher. Para uma pessoa cis, não tem o menor cabimento ser tratada pelo pronome oposto ao seu, né, ao qual ela se identifica, que é óbvio. E a gente tem que entender que tem pessoas que não se identificam com nenhum dos pronomes. Tem pessoas que não se sentem nem homens nem mulheres. Então, uma pessoa que não se sente nem homem nem mulher, você vai chegar e falar assim, ela ou ele, a pessoa pode falar assim, não, eu não me sinto bem, eu não me sinto bem. Então, há casos sim que o pronome neutro é importante, porque a pessoa ela não se identifica com nenhum. E é muito válido você referir-se a ela em um pronome neutro, porque é assim que ela se sente neutra. E tudo isso, gente, leva à questão da relação entre genitália e identidade de gênero. A gente tem que amadurecer a ideia e desmistificar o conceito de que a genitália define a identidade. Compreender que existem mulheres com um órgão genital masculino e existem homens com um órgão genital feminino. O que você tem no meio das pernas não define a sua identidade de gênero. Uma mulher trans que tem um órgão genital masculino, ela não é menos mulher do que uma mulher trans que fez a cirurgia de redesignação. Tudo isso está relacionado com a disforia de gênero. Tem mulheres trans que estão super bem resolvidas com o seu órgão sexual, vamos dizer, original. E tem mulheres trans que não. Tem mulheres trans que não se sentem bem, não reconhecem aquilo como um membro que pertence ao corpo delas e por isso que elas procuram essa adequação de genitália, essa cirurgia de redesignação sexual, porque para elas isso é fundamental para elas se sentirem completas. E tem mulheres trans que não precisam disso, se sentem bem, utilizam aquele órgão, gostam de utilizá-lo, isso não as faz menos mulheres. A identidade de gênero está na cabeça da gente. É como a gente se sente, como a gente se enxerga, como a gente se identifica com relação ao gênero. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e comentarem para a gente aumentar a comunidade ao redor desse tema. É importante a gente gerar mais conhecimento e mais informação a respeito das pessoas trans e de todo esse universo. E lembrem-se
Viva a sua vida agora, pois ela é curta e é uma só. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!